With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Arquivo Relatos do Além. Especial Halloween. Olá, Zoucas. Aqui quem fala é a Fernanda. Sou do interior de São Paulo e escuto os seus podcasts já há bastante tempo e gosto muito. E Relatos do Além é um que eu não deixo de escutar toda semana. Faço questão de estar lá, atenta, porque me interessa muito saber da experiência, dos casos que as pessoas compartilham, né? E por isso eu gostaria de compartilhar um também que aconteceu com o meu tio passado, que infelizmente o meu tio já faleceu, e o caso ocorreu há uns anos, mas marcou tanto que eu lembro até hoje. No caso, ele morava na casa da minha tia, num quarto que fica no fundo da casa, separado pelo quintal. Sabe aquelas casas mais antigas, amplas, que tem sempre o quartinho do fundo, né? E o meu tio ficava naquele quarto. E ali, no quintal, tinha o tanque, a área de serviço, onde separava do quarto do fundo até a casa principal. Então meu tio contava que numa noite ele estava acordando para ir trabalhar e ele podia até ouvir minha avó lavando a roupa no tanque, quando ele sentiu alguém sentar na cama dele. Ele abriu os olhos e viu uma moça muito bonita. Ele disse que abria assim, ele sabia que ele estava acordado, porque ele estava abrindo os olhos assim, sabe quando você ainda tá com a vista meio embaçada? Mas ele tava acordando e ele viu que tinha essa pessoa dentro do quarto. Ele já estranhou, né? Na hora ele se assustou, então ele sentou na outra ponta da cama e questionou quem era ela e o que ela queria. Ela dizia que para ele se acalmar, que ela estava lá para fazer uma proposta irrecusável para ele, né? Ele ficou muito desconfiado e tentou sair do quarto. Mas quando ele tentou, ele viu que a porta não tinha maçaneta e a janela não tinha o trinco. Então ele tentou chamar minha avó, mas quando ele tentava gritar, a voz dele não saía. Até isso me lembra um pouco os relatos de paralisia do sono, né? Mas nesse caso ele afirmava que estava bem acordado. Então a moça continuava ali, pedindo para ele se acalmar, e aí ele perguntou o que ela tinha para falar. Então ela disse para ele que tinha um plano para ajudar ele a ter um filho. Na hora meu tio entendeu que coisa boa não era, pois devido à condição de saúde que ele tinha, ele sabia que ele não poderia ter filho. Como ele era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, ele tinha algumas imagens assim no quarto, né, que ele costumava orar. Porque assim, meu tio ele era espiritualista, né, ele chegou a frequentar centros espíritas kardecistas, mas ele era muito, como a gente foi criado numa educação, na igreja católica, uma educação católica, ele tinha bastante imagens assim, e ele orava para essas imagens. E naquele momento ele tentou orar e foi aí que ele notou que as imagens não tinham rosto, não conseguia ver o rosto das imagens e o crucifixo que ele tinha estava de cabeça para baixo. Aí ele teve certeza que a entidade era ruim.
e insistia para ela ir embora, né? Falava que ela não era coisa boa e que a fé dele em Deus não permitiria que ela fizesse algum mal a ele. Então ele repetia: vai embora daqui, você não é bem-vinda aqui. Então finalmente ela desapareceu e de repente o quarto voltou a ser como era e ele pôde sair pela porta. Foi aí que ele foi correndo abraçar a minha avó e contar o que tinha acontecido, né? Minha avó acreditou nele na hora e junto com ele fez uma oração para acalmar e assim poder ele se sentir melhor, poder ir trabalhar, porque minha avó acordava bem cedo, tipo 5 horas da manhã, você já escutava ela preparando o café, depois ia lavar roupa e meu tio acordava acho que no máximo umas 7, então eram só os dois ali naquele momento que estavam acordados na casa, né? Depois disso ele contou a todos da família, né? E nunca mais viu aquela mulher de novo. Desde então eu falo que aquele é o quarto do diabo. E eu não tenho coragem de ficar sozinha nele, muito menos de passar a noite lá. Hoje em dia ninguém mais mora naquela casa, né? Há pouco tempo ela foi vendida, mas eu acho que não era uma coisa ligada à casa. Realmente era uma coisa ligada a ele, porque depois até teve um primo meu que morou lá com a família e reformou todo o quarto e nunca aconteceu nada. O meu tio tinha uma sensibilidade muito grande e teve várias experiências espirituais, né? Mas essa foi a mais marcante e jamais foi esquecida. Esse é o relato que eu tenho, assim, em caso da minha família, mais memorável, porque comigo particularmente, nunca aconteceu nada desse tipo. Eu não tenho essa sensibilidade de ver ou de sentir, escutar alguma presença, né, sobrenatural. A única coisa que eu tenho, assim, para compartilhar é que anos depois, essa minha avó faleceu e a gente era muito ligada a ela, minha avó materna, né? E eu estava um dia dormindo e eu sempre pensei, né, por causa disso que aconteceu com meu tio e filmes de terror que eu já tinha assistido, eu achei que se um dia eu sentisse alguém sentar na minha cama, eu ia ficar em pânico, ia ter muito medo. Mas aconteceu comigo um dia, eu estava dormindo amanhecendo para acordar já, e eu senti a cama abaixar. Assim, pesar, né? E imaginei que fosse alguém, a minha mãe ou alguém que estivesse em casa ali, quisesse falar comigo. Só que aí eu fui abrindo o olho e vi que não tinha ninguém. E aí também estava nessa fase de estar acordando, de ver, tá tudo com a vista embaçada e tal. E eu só pude ver uma silhueta assim. Só que a sensação era muito boa, né? De uma presença boa, não sentir medo. Então gosto de acreditar que era minha avó, né? De se despedindo ali de alguma forma. Aí depois que eu acordei totalmente e não vi mais nada, e caiu a ficha e fiquei com medo e saí. E fui dormir com a minha mãe e com meu pai. Mas acredito que foi sim uma experiência sobrenatural. E uma outra vez, quando eu era mais criança, com meus pais viajando, a gente estava no carro, minha mãe e meu pai na frente, eu e minha irmã atrás, e chovendo, o meu pai, acho que ele foi parar no semáforo, o carro, e ele bateu o carro em outro carro da frente, que estava na frente, e naquele momento, tipo, acho que eu estava meio adormecida no banco de trás e acordei assustada, só vi meu pai chorando, a minha mãe tentando acalmar ele. E tava tudo muito escuro, muito embaçado, tudo chovendo muito, assim. Aí eu lembro que eu olhei para baixo e eu vi uma fumaça branca, alguma coisa branca ali que eu lembro, tem essa imagem agora falando, eu lembro nitidamente de eu cruzar a perna, assim, levantar a perna, que eu fiquei com medo, que eu vi que aquilo estava no meu pé, e eu cruzei a perna assim no banco e com medo daquilo me tocar. Aí eu lembro que eu baixava, depois eu vi que aquilo não sumia, e eu abaixava a minha perna e minha perna atravessava aquilo, assim, até que sumiu. E eu achei interessante, falei, nossa, o que será, né? Tempos depois, né, estudando um pouco mais de espiritismo e ouvindo
os relatos, tá? Eu falei, quem sabe era uma presença de uma alma ali boa, né? Ajudando a gente, porque a gente sabe que pode ter, né? A gente que não consegue ver nitidamente, pelo menos pode ver um pouquinho ali, não sei, de um ectoplasma ou um pedacinho de um perispírito ali, não sei. Mas foi muito interessante. Então essas duas coisas que eu lembro mais que me marcaram, que aconteceram diretamente comigo, mas foram positivas. Não, graças a Deus não tive nenhuma experiência negativa nesse sentido sobrenatural. Mas o meu relato é esse. Espero que seja legal e que o pessoal curta. E muito obrigada pelo conteúdo. Vou continuar escutando, apoiando os seus projetos, que são todos muito, muito legais. Abraço, beijão. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.